nesse momento tão delicado que estamos vivendo, né? Não podemos estar presencialmente juntos, mas estamos juntos dessa forma virtual aí, beleza? Então vamos à resolução de algumas atividades. Biologia 3 para a terceira série Apoio Enem. Meu povo, neste caso pegaremos os tópicos origem da vida e níveis de organização ecológicos, ok? Então, vem comigo o primeiro exercício da lista. Número 3. As várias hipóteses tentam explicar a origem dos seres vivos na Terra. Atualmente, porém, a que a mais aceita cientificamente falando, diz que a vida se origina somente de outra vida pré-existente. Isso é biogênese, certo? A evidência maior de que tal teoria se deu após os trabalhos realizados por... Então, qual autor foi aquele que realmente revolucionou, botando uma pedra sobre a oposição da biogênese, que é a biogênese? Senhores senhoritas, Red foi um defensor da biogênese, sim, mas ele apenas explicou parte do processo e abriu caminho para o povo da abiogênese e para os micro-organismos. Ele não botou uma pedra definitiva. Bom, Aristóteles era defensor da abiogênese. Needham, defensor da abiogênese. Helmont é o da receita, também defensor da abiogênese. Portanto, senhores Louis Pasteur, no século XIX, colocou uma pedra definitivamente sobre a abiogênese. Então, meu povo, letra C de cavalinho, beleza? Próxima questão, meu povo. Número 5. Qual alternativa melhor se refere à ideia de Pasteur? Então, Pasteur, esse cara que anteriormente falou, botou uma pedra sobre a abiogênese. Bom, em 1808 propôs a lei do uso e do desuso. Lei do uso e desuso não é Lamarck? Nada a ver com Pasteur. Letra B, propôs um processo de seleção natural. Seleção natural é Darwin. Isso, nada a ver com Pasteur. Concluiu que cada caráter hereditário é devido a um par de fatores que se segregam durante a formação dos gametas, indo um para cada gameta. Isso é Mendel, nada a ver. E por volta de 1860, século XIX, como eu disse, comprovou a falsidade sobre a teoria da geração espontânea da vida. Isso. Ele colocou uma pedra definitivamente sobre a abiogênese. Beleza? Próxima questão, letra D, resposta. Próxima questão. Analise as proposições abaixo. Segundo a hipótese dos cosmozoários ou panspermia cósmica, os primeiros seres vivos teriam chegado à Terra em fragmentos de corpos celestes, como os meteoritos e estrelas cadentes. É o que a panspermia fala, tá certo? A hipótese da abiogênese ou da geração espontânea, defendida há mais de 2000 anos por Aristóteles, postulava a existência do princípio ativo, uma força capaz de produzir matéria viva a partir de matéria bruta. Certo? É o que a abiogênese fala. Os cientistas Lázaro Spallanzani, John Needham e Francisco Red contestaram a hipótese da abiogênese. Galera, Spallanzani realmente contestou. Red realmente contestou. Needham contestou? Não. Needham era adepto da abiogênese. Falso. Bom, 4. De acordo com a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos surgiram de moléculas orgânicas, certo? Na forma de organismos muito simples e incapazes de produzir seu próprio... Perdão, galera. O seu próprio alimento. Bom, na verdade, se é uma hipótese autotrófica, eles produziam o seu próprio alimento, sim. Então está falso também. Neste caso, senhores senhoritas, apenas 1 e 2 estão corretas. Próxima questão? Vem comigo. 13. Dentre as várias hipóteses formuladas para explicar a origem da vida na Terra, a mais aceita é a hipótese heterotrófica, proposta pelo bioquímico russo Oparin em 1938, que explica o surgimento da vida como uma evolução dos processos bioquímicos dos organismos. Os processos bioquímicos envolvidos em sua teoria são respiração aeróbica, fotossíntese, fermentação. Vem comigo. Analise o texto acima, anteriormente aí, e assinale a alternativa que indica a sequência correta de surgimento desse processo de acordo com a hipótese heterotrófica. Vou voltar lá. Hipótese heterotrófica. Primeiro, fermentação. Gerou CO2, subsídio para a fotossíntese, que gerou O2, subsídio para a respiração aeróbica. Ordem inversa, 3, 2, 1. Qual que é essa, Chiquinho? Letra E de espetáculo. Tamo junto? Beleza? Vem o próximo. Questão 15. A definição de vida é motivo de muitos debates. Segundo a biologia, o início da vida na Terra se deu como? Como é que começou a vida? O Big Bang? Não, o Big Bang é a origem do universo, dos planetas, dos astros, mas não da vida. Ok. O aumento dos níveis de O2 atmosféricos. Mas espera aí. A vida veio com um aumento do nível de O2? E quem produziu esse O2? A vida. Fotossíntese. Então, na verdade, a vida precede a saturação de oxigênio na atmosfera. Falso. O surgimento dos coacervados. Bom, os coacervados, na verdade, nós sabemos que são passos para chegar na vida. Mas não é a vida ainda. Então a letra C está errada também. Letra D. O surgimento de uma camada fosfolipídica que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo. Parou? Se eu tenho já moléculas com capacidade de autoduplicação,
reprodução. E metabolismo, eu tenho alguma coisa muito próxima à vida. E eu tenho uma bicamada fosfolipídica, uma membrana, digamos, uma membrana celular que envolve essas moléculas com capacidade de autoaplicação e também de metabolismo. Isso é vida, ok? Letra E, resfriamento da atmosfera que propiciou uma condição favorável para a origem das moléculas precursoras da vida. São moléculas precursoras da vida? Não é vida ainda. Então, meu povo, bem de Deus. Tranquilo? Vamos para a última atividade desta bateria, ok? Há 4,5 milhões de anos, a atmosfera e os oceanos apresentavam composição diferente da atual. Os componentes químicos existentes naquela época se associaram e originando, então, compostos orgânicos que se tornaram cada vez mais complexos, controlando a entrada de nutrientes por uma membrana seletiva. Esses mesmos compostos englobaram partículas menores, que por um processo mais simples, que é a fermentação, obtinham energia e substâncias para incorporar a sua constituição. Bom, o texto acima se refere a qual hipótese? Senhores senhoritas, ele fala tudo aí de uma ideia de origem da vida a partir de seres que precisavam absorver molécula orgânica para se alimentar. Então, senhores senhoritas, é heterotrófica, ok? Vem comigo, próxima questão, questão 21. Vamos lá. Marque a resposta correta. Os primeiros seres vivos terrestres foram. Então, senhores, nós temos hipótese autótrofa e hipótese heterótrofa. Vamos ver qual a alternativa, como não foi mencionado, melhor se adequa a uma ou a outra. Bom, primeiros seres vivos eram eucariotes? Não. Então nem A nem E. Só pode ser A, B ou AD. B. Procariontes heterótrofos. Tá, beleza, pode ser hipótese heterotrófica. Aeróbico. Não tinha oxigênio não. Então não pode ser. Procarionte heterótrofo anaeróbico. Pode ser. Procarionte autótrofo aeróbico. Que oxigênio que eles respiravam? Não tinha. Então, senhores, letra C de cavalo, procarionte heterotrófico anaeróbico, ok? Próxima questão, vem comigo. Bom, assinar a alternativa correta a respeito da origem da vida. Ao simular as condições da atmosfera primitiva em seu aparelho, Miller contribuiu para a confirmação da teoria da abiogênese. Não, Miller só queria mostrar que, se as condições da atmosfera primitiva fossem realmente a que o Parin e Haldane colocavam, será que poderia aparecer molécula orgânica simples? Não tinha nada a ver com isso. B. Os primeiros seres vivos devem ter sido formados na atmosfera primitiva e carregados para os oceanos. Não. Eles se formaram na água, no oceano. Falso. Por serem muito simples, conservados provavelmente foram as primeiras formas de vida. Não. Conservados eram, na verdade, estruturas a caminho da vida e não eram vida ainda. Letra D. A descoberta de bactérias quimiosintetizantes em cavidades oceânicas forneceu evidências de que os primeiros seres vivos podem ter sido autótrofos. Tá, verdade. A hipótese autótrofa surgiu daí. A princípio, letra D de Deus. Letra E. Devido às condições especiais da Terra primitiva, os compostos orgânicos formaram-se apenas em nosso planeta. Falso. Nós temos já meteoros contendo proteína, por exemplo, notícias mais recentes, que caíram na Terra. Então tem a chance de formar a molécula orgânica em outros pontos do universo. Não é uma restrição à Terra. Portanto, senhores e senhoritas, D de Deus. Tamo junto. Questão 29. Na atualidade, a hipótese mais aceita para explicar a origem da vida dos seres vivos assevera que as condições reinantes na Terra primitiva possibilitaram a formação de seres vivos a partir da matéria sem vida, e isso após milhões de anos. Com base nessa hipótese, assinale o incorreto, ok? Vamos lá. A atmosfera da Terra primitiva era composta pelos gases metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Tá, correto. Marco essa. Não. Ele quer incorreta. O oxigênio livre estava ausente na atmosfera primitiva. Tava mesmo, porque só veio depois com a fotossíntese. Letra C. As fortes descargas elétricas provenientes das tempestades torrenciais e a alta incidência de raios ultravioletas representavam uma excelente fonte de energia para desencadear variadas reações químicas nas condições da Terra primitiva. Certo. Então não marco essa também não. As moléculas orgânicas simples podem ter aparecido a partir dos gases da atmosfera. É verdade. Tá certo. Os primeiros seres vivos eram autotróficos. Pode ser. Que absorviam moléculas orgânicas simples dos mares primitivos, usando-as como fonte de energia. Se eles eram autotróficos, eles não precisavam absorver molécula orgânica. Eles mesmos a produziam. Então, senhores, se essa não está certa, é para marcar incorreto, letra E, ok? Vamos pro jogo. 36. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. O estuário da Lagoa dos Patos representa o limite entre dois ecossistemas. Meu povo, o que é o limite? O que é a transição entre dois ecossistemas? Atenção. Por isso podem ser considerados um
ecótone ou ecótono, letra A ou D de dado, ok? Nessa área de transição existe um grande número de nichos ecológicos, certo? Vários nichos ecológicos ali, porque eu tenho uma riqueza muito grande de espécies e, portanto, caracteriza nichos mais variados. E as espécies que vivem aí devem apresentar o quê? Baixa tolerância ou alta tolerância? Devem tolerar muito, devem ter alta valência ecológica. Lembra o que é valência ecológica? Grau de adaptabilidade a diferentes condições em diferentes ambientes. Portanto, tem alta tolerância. Skin, então letra A. Perfeito. Beleza? 41. O jardim da sua casa, se o tiver, inclui componentes abióticos, solo, ar, água e etc. E componentes bióticos, árvores, arbustos, gramíneas, formigas, cogumelos, pássaros, aranhas, pequenos besouros, borboletas, bactérias, além de outros organismos. Juntos, os organismos que formam o componente biótico do jardim, então juntos, os organismos que formam o componente biótico do jardim constituem o quê? Bom, se ele fala só de organismos e não fala dos componentes abióticos, ele está falando exclusivamente de uma comunidade, tá? O conjunto das espécies desse ambiente. Perfeito? Então vamos lá. 43. O gráfico representa a atividade de acasalamento de dois grupos de seres durante o ano. Então, senhores, eu tenho atividade de acasalamento e pico de acasalamento e os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Perfeito? Notem que o primeiro grupo tem o pico pouco antes de janeiro e vai até maio. O segundo começa em julho e vai até quase em dezembro. Perfeito? Ok. Pela análise do gráfico, podemos concluir que, embora possam habitar a mesma região, esses seres não copulam. Por que não copulam, Chiquinho? Porque eles têm uma diferença de tempo. Alguns fazem cópula em alguns meses, meses que são diferentes dos outros. Portanto, há uma diferença sazonal entre eles. Ok, pessoal? Bom, eu encerro aqui o conjunto de atividades que eu propus a fazer com vocês para dar suporte para a lista inteira, tá? Espero que em breve estejamos presencialmente juntos, tá? Que esse processo todo que o mundo vive hoje possa passar rápido e que você e sua família estejam se protegendo, estejam em isolamento social, que é o mais importante para nos prevenir hoje, beleza, meu povo? Aquele abraço, saudações e até o próximo vídeo.